caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Eu espero que sim, né? Essa é a nossa torcida permanente, que estando tudo bem com vocês, eu posso continuar contando com a ajuda de cada um de vocês na multiplicação dessa visão prevencionista que a gente sempre fala aqui perante o próximo acidente aeronáutico que está para acontecer, né? Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe, e você sabe também que nós trabalhamos aqui a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. E, atualmente, estamos desenvolvendo, dentro da nossa série O Homem e o Acidente Aeronáutico, o assunto comunicação, né? Tem tudo a ver com CRM, né? Nós estamos trabalhando aqui os pilares do CRM, então tem tudo a ver com o CRM que nós estamos dizendo aqui. Ao término desse pequeno conjunto de vídeos falando de comunicação, nós vamos falar efetivamente do CRM. Tranquilo? Então, nós já falamos aí, né, da mecânica da comunicação, nós já falamos da qualidade da comunicação, hoje nós vamos falar de barreiras e filtros na comunicação. Mas, antes das barreiras e filtros, eu preciso convidar você a conhecer o canal do Professor Nilson Luiz no YouTube. O nome do canal é Professor Nilson Luiz Segurança de Voo. Se você entrar através do Google, através de qualquer buscador, ou então direto no YouTube, você digita lá Professor Nilson Luiz, você vai me encontrar, né? Aí, o que a gente pede para você? Que você se inscreva e acione aqui as notificações. Por que isso? Porque acionando as notificações, né, o próprio YouTube te avisa quando você ainda tem algum vídeo para ver novo. O professor Nilson Luiz enviou. Ora, hoje nós temos aí 291 vídeos, né? Hoje temos 291 vídeos. É muito fácil se perder. Qual que eu assisti? Qual que eu não assisti? Enfim, então você vai assistindo na medida que, né, o YouTube vai te avisando que tem vídeos novos, né? Se você deixar a coisa acumular, alguns amigos já falaram comigo, né, que precisaram maratonar, né? E os nossos vídeos, você sabe, nossos vídeos são feitos de forma que não tomam muito o seu tempo, né? Você consegue executar uma outra atividade, pode estar ajudando alguém em casa, pode estar dirigindo, né? E o telefone está do lado ali, o professor dizendo para você as coisas importantes da segurança de voo. É isso aí? E você que nos acompanha, mas não está no YouTube, de acordo com o que está instalado no seu telefone, que você está acostumado a usar, né? Talvez você esteja me acompanhando aí pelo Instagram, pelo Twitter, que agora se chama X, pelo LinkedIn, pelo Getter, ou ainda pelo TikTok. O que a gente fala para você que não está no YouTube? A gente agradece, né? A gente agradece principalmente pelos likes que você tem deixado nessas plataformas aí. Mas a gente convida você, a gente sugere que você assista pelo YouTube. Por quê? Porque você assistindo pelo YouTube, funciona tudo on time. O que é isso? Eu faço o vídeo, subo para a internet. Você já é inscrito, a sua notificação já está acionada, a sua notificação vai ficar aqui te avisando. O professor Nilson Luiz enviou mais um vídeo. Aí você assiste, você ouve o vídeo, né? E você, uma pessoa crítica, você vai tirar conclusões. Você vai querer colocar sugestões, você vai querer fazer alguma crítica, né? Você vai querer dizer o que acha que ficou bom, o que acha que ficou ruim. E isso é extremamente importante para mim. E você vai nos comentários e mande para mim o que você achou, né? Faça a sua crítica, a sua sugestão. Eu pego o seu conteúdo, eu transformo o quê? Eu uso como feedback, isso é uma ferramenta excelente para melhorar o nosso trabalho. Uma vez que você, do outro lado da tela, é muito mais propício a identificar algumas demandas do que eu, né? Eu estou aqui elaborando o trabalho, depois que eu elaboro e subo para a internet, você, do outro lado, pode perceber que poderia melhorar ali, poderia melhorar aqui, ficou muito extenso aqui, falou muito disso, quando falou pouco daquilo, enfim, você vai ter a sua percepção quanto ao vídeo. Aí você coloca lá nos comentários e eu passo a tomar conhecimento. Eu agradeço, né? E uso como base. Muito do meu trabalho é feito com base nos feedbacks que vocês enviam para mim. E tem enviado muito, né? Mas eu recebo mais mensagens privadas ainda do que comentários, né? Não tem nada demais, eu respondo a cada mensagem. Vocês sabem que eu respondo a cada mensagem, eu pego essas mensagens, eu uso como feedback também, eu modifico, tem muita sugestão ali.
Mas quando você manda uma mensagem privada para mim, eu só consigo responder a você, eu só consigo tirar a sua dúvida individualmente. E com certeza, a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas, né? Então você pode entrar lá no YouTube, quando você estiver assistindo, ali embaixo vai ficar os comentários, né? Ali embaixo vai ficar os comentários. Por exemplo, vamos abrir aqui, ó. Tem esse vídeo aqui, ó. Né? O homem assistente aeronáutico, briefing de cruzeiro. A gente está falando aqui dos briefings, não é isso aí? Né? Então, briefing de cruzeiro. Aí, tem o pessoal aqui que fez o quê? Tem o pessoal aqui que deixou os comentários, né? Nesse aqui até que ainda não tem, né? Ah, esse aqui ainda não está no ar, poxa. Né? Esse aqui, ó. Briefing de táxi para pista em uso, né? Aí o pessoal deixou aqui, ó, os comentários, né? O que eles acharam aqui. Eu vou usar tudo isso daqui como feedback, né? Vou usar isso aqui como feedback e certamente eu vou usar isso aqui para melhorar os nossos vídeos. Tranquilo? Então, eu agradeço a cada um de vocês que colocam os comentários, né? Cada demanda que vocês mandam, eu respondo. Eu tenho um compromisso particular com cada um de vocês. Beleza? Então, dando continuidade aí, né? Na nossa série O Homem e o Acidente Aeronáutico, tratando especificamente de comunicação, hoje vamos falar de barreiras e filtros. Na hora, quando a gente fala de barreira, por exemplo, é muito fácil de entender. Barreira é algo que impede algum transporte, algum movimento, alguma ação. No caso da barreira na comunicação, é a barreira que impede a comunicação mesmo. É algo que acontece entre o emissor e o receptor que impede que a mensagem chegue no receptor, né? Essas são as barreiras que nós vamos falar aqui, né? E quais são essas fontes de barreiras? De onde sai, né, isso daí? Por exemplo, desnível de autoridade, que é muito comum aonde? Na cabine de comando. Você tem lá um comandante e você tem lá um primeiro oficial, às vezes é uma pessoa que está em instrução, né? Então, tem um desnível de autoridade grande, né? Então, às vezes, o primeiro oficial fala algo que o comandante não leva em consideração, nem ouviu direito. Ou, às vezes, o próprio primeiro oficial não quis falar, achou que ia incomodar o comandante, não era oportuno falar aquilo, né? Então, o desnível de autoridade, a gente precisa conversar sobre isso antes do voo, né? Isso precisa ser executado durante o simulador. Por quê? Para que esse desnível de autoridade não impacte na comunicação, não funcione como uma barreira, tá certo? Né? Aí você tem também o desnível de experiência. Então, o desnível de autoridade também pode funcionar como desnível de experiência. Você tem um camarada bem voado, né? E um camarada pouco voado, pouco tempo de cabine ou pouco tempo naquele projeto, né? Então, o que acontece? Pode ser que ele faça perguntas inapropriadas e o comandante passe a não levar em consideração os posicionamentos do seu aluno, do seu copiloto, enfim, né? Então, esse desnível de experiência, também através de treinamentos, ele deve ser o quê? Trabalhado para que não funcione como uma barreira à comunicação. Também temos a insegurança, né? Você até tem um camarada profissional, cuidado com a sua parte dinâmica, todo o seu trabalho de formação, de instrução, enfim. Mas, em alguns pontos, você se sente inseguro. E, quando você precisa levar alguma necessidade relativa a algum desses pontos, você tem uma barreira, você tem dificuldade de levar para aquela pessoa, outra pessoa que está com você, que trabalha com você, que está voando com você, por exemplo, né? Então, a insegurança também precisa ser trabalhada nos treinamentos, de forma que ela não se concretize como uma barreira à comunicação. Nós temos aí o desnível de autoridade, o desnível de experiência, mas olhando pelo outro lado, você tem também o excesso de confiança, né? O excesso de confiança, ele pode funcionar como uma barreira, né? Ah, isso aí está comigo, isso aí eu resolvo, essa situação não é tão crítica assim e eu não me comunico, eu não entro em contato com o restante da minha tripulação para me auxiliar na resolução daquela demanda que eu recebi, uma vez que eu acredito que tenho alta experiência, né? Tenho muita confiança quanto àquilo, então não preciso de ajuda. Isso é um ledo engano, né? O trabalho em equipe, já falamos muito nos nossos vídeos, o trabalho em equipe, diz exatamente o contrário. Você não deve trazer tudo para você, você tem que dividir as tarefas
lá nos briefings, né, que a gente também falou, né, nos briefings, a gente deixa muito claro quais tarefas são compartilhadas e quais são as divisões de tarefas. Beleza? Então, o excesso de confiança também não pode funcionar como o quê? Como uma barreira à comunicação. E ainda eu tenho para citar para você o estresse, né? O estresse, seja o estresse de pico ou o estresse crônico, né? Ele sim pode funcionar como uma barreira à comunicação, uma vez que você, o concatenar do teu raciocínio pode não estar 100%, né? O estresse é difícil de controlar, tem que ter um gerenciamento de estresse com a participação de profissionais qualificados, né, capacitados para isso. Então, o estresse pode inibir a tua capacidade de comunicação, tanto como dificultar. Você até tentou se expressar, mas não foi claro o suficiente, né, para o outro colega que trabalha com você entender qual é a mensagem que você estava querendo passar. A mensagem saiu de você, mas o colega não recebeu lá no outro lado, né? O emissor ficou a ver navios, não recebeu a mensagem que o emissor enviou. Tá claro? Então, nós citamos aqui algumas fontes. Se você estudar mais, você tem mais fontes, né? Mas eu achei importante ressaltar essas daqui, né? Fontes de barreiras à comunicação. Você tem o desvio de autoridade, você tem o desnível de experiência, você tem a insegurança, você tem o excesso de confiança e você também tem o estresse. Ficou claro, meus amigos? Tranquilo? Se ficou com alguma dúvida, por favor, peço que você volte o vídeo agora. Não ande com o vídeo, né, se você está com dúvida. Mas se você fizer isso e a dúvida persistir, não deixe de mandar para mim a sua dúvida lá nos comentários também. Tá claro? Beleza? Então, vimos as barreiras à comunicação. Agora vamos ver o filtro. Filtro também é uma coisa que fica fácil você entender, né? Um filtro de café, né? Um filtro de água. O filtro é algo que uma substância, no nosso caso uma mensagem, vai passar e vai sofrer uma modificação. Filtro é aquilo que modifica a mensagem a ser recebida, né? Então, você fala alguma coisa e o emissor entende outra coisa. Lembra daquela brincadeira de criança do telefone sem fio, né? O telefone sem fio é um exemplo clássico do filtro de comunicação, onde você tinha uma frase no início e lá no final a frase era totalmente diferente, né? Então, a frase ia sendo modificada a cada emissor e receptor que ela passava, ou seja, funcionava como filtro, certo? Assim como nós vimos as fontes de barreiras, nós vamos ver também as fontes de filtros. Se você tiver com dúvida, por favor, em qualquer momento do vídeo, dá uma pausa e retorna, tá bom? Então, vamos lá. Preconceito. Pré-conceituar, ter conceitos anteriores, né? Também pode ser um motivador de filtro, né? Você já pré-julga o que vai acontecer se você enviar aquela mensagem, né? Então, você envia a mensagem, mas não envia uma clareza adequada, né? uma assertividade que é necessária, e lá do outro lado o emissor recebe uma outra coisa. Você fala A, lá no outro lado o cara recebe B, né? Expectativa também, né? Você fala algo, você emite uma mensagem, já na expectativa da resposta do emissor, né? Não, quem vai emitir a resposta é o emissor. Você não tem que ter a expectativa do que ele vai falar. Você está mandando a mensagem. É claro, às vezes você está falando algo na cabine, que o colega tem que cotejar, por exemplo, tem que confirmar, aí sim, cotejar é outra coisa. Mas uma expectativa completa daquilo que o emissor de que forma que o emissor vai responder, se você ficar esperando esse tipo de expectativa, isso também pode se trabalhar como um filtro, né? Porque se você tem uma determinada expectativa do que vai ser dito, você pode direcionar a mensagem para essa expectativa que você tem, né? E não ter sucesso nem de um lado, nem de outro. Tá claro? Também a distração, né? Se você está distraído, eu sei que a carga de trabalho acaba levando a gente para fazer várias coisas ao mesmo tempo e você pode se distrair em um pequeno detalhe, né? Mas esse pequeno detalhe não pode ser a comunicação, tá bom? Então, se você emite uma mensagem distraído, pensando em outra coisa, estou falando aqui, mas estou vendo aqui, né? Isso é muito comum, que você se distraia para um particular ali, né? E essa distração vai gerar o quê? Uma mensagem emitida de uma determinada forma que vai chegar do outro lado filtrada. O receptor não vai receber exatamente a ideia que você queria transmitir, tá certo? Assim como as gírias, né? As gírias atrapalham muito, né? A transmissão de mensagem, né? A comunicação no nosso âmbito técnico, né?
É claro que, se tratando de cabine, né, a gente tem que falar o quê? A gente tem que falar a fraseologia padrão de controle de tráfego aéreo, beleza? E ainda os conflitos emocionais. Os conflitos emocionais, não tem jeito. Uns têm mais capacidade de gerenciamento do que outros, né? Uma coisa é certa, não tem como você entrar na empresa de manhã e deixar todos os seus problemas lá fora, né? Seria muito bom se você tivesse uma chavinha. Tem pessoas que conseguem controlar melhor isso. Tem pessoas que já não conseguem controlar tanto. Então, sob efeito de conflitos emocionais, você também pode emitir mensagens que serão entendidas lá no lado do receptor de uma forma filtrada, ou seja, de uma forma diferente daquela que você quis emitir uma determinada ideia. Tá claro, meus amigos? Tranquilo? Então, falamos aqui das fontes de filtros na comunicação. Preconceito, expectativa, distração, prioridades inadequadas, né? Gírias e ainda conflitos emocionais, tranquilo? Né? Qualquer dúvida, por favor, volte para a gente aqui, né? Sobretudo aqui, as prioridades inadequadas, né? Vamos ressaltar aqui. As prioridades inadequadas é quando você prioriza algo que não está em cima do checklist, né? O checklist vai te dar ali as prioridades adequadas. Se você dá muita atenção para algo, quando outro ponto do trabalho é mais importante do que aquilo que você está priorizando, né? Então, você fala algo, mas o teu foco está em outra coisa. Isso também pode ser uma razão de você emitir uma mensagem que ela vai ser filtrada, ela vai ser modificada antes de ser recebida lá pelo receptor. Claro, preconceito, expectativa, distração, prioridades inadequadas, gírias e conflitos emocionais. Tranquilo? Beleza, meu amigo? Tá tudo certo? Espero que sim. E aí, né, você imagina o quê? A comunicação adequada. É aquela comunicação direta, ou seja, que não há filtros nem barreiras. É muito difícil, né? Mas a gente trabalha diariamente para que a nossa comunicação seja plena, seja o quê? Seja adequada, que é aquela comunicação, né, que tem o quê? Que inexiste filtros ou barreiras. Tranquilo, meu filho? Beleza? O que você achou aí do nosso vídeo de comunicação, tratando das barreiras e filtros? O que você achou? Fala comigo. Preciso saber de que forma que você está recebendo o nosso trabalho, poxa, né? Aqui na parte de comunicação, nós já falamos da mecânica da comunicação, nós já falamos da qualidade da comunicação e hoje falamos das barreiras e filtros. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, eu espero que você tenha entendido bem esse vídeo, o conteúdo desse vídeo. Se você não entendeu, eu peço que você retorne, mas eu terei o maior prazer se você resolver a sua dúvida, se você resolver, né, se você optar por escrever nos comentários, tá bom? E desde lá do início do vídeo, a gente espera que você tenha registrado o like para nos ajudar. Caso você não tenha feito ainda, eu sempre digo, é igual você inscrever no canal. Clicar no inscrever-se não demora um segundo. Aí tem pessoas que nos assistem sem ser inscrito. Eu queria saber qual é a lógica disso, né? O YouTube não pode te avisar, não pode mandar notificação para você, nem nada. Qual é a dificuldade de você pegar o mouse e levar lá e inscrever-se? Um segundo. Menos de um segundo. Assim como deixar o like nesse vídeo e nos outros vídeos que nós temos aí no canal, né? Hoje, como eu citei para você, hoje nós temos 291 vídeos. Não é isso? Então, se inscreve no canal, deixa o like e também faz o seguinte, para nos ajudar. Compartilha. Pega lá o link do canal, né? E joga lá no teu grupo de WhatsApp, Facebook, né? Telegram, aquelas mensagens lá do Instagram, Messenger, enfim, né? Todos os seus aplicativos de mensagem aí, você precisa divulgar o nosso trabalho. Por quê? Para que nós tenhamos mais corações e mentes conosco, né? Tenhamos mais pessoas que estão verdadeiramente comprometidas, né, em evitar o próximo acidente. Mas o próximo acidente vai acontecer. A gente sabe que o próximo acidente vai acontecer, né? Mas não é por isso que nós vamos cruzar os braços, né? Nós não. Nós não vamos cruzar os braços, né? Nós não vamos trabalhar só de forma reativa, esperar alguma coisa acontecer para depois, né, explicar o que aconteceu. Não, nós vamos trabalhar antes de que aconteça, né? Esse trabalho é o trabalho que efetivamente nos afasta do acidente. Tranquilo, meus amigos? Tranquilo? Registre o like aí. Eu desejo para vocês bons estudos, que vocês fiquem com Deus e continuem contando comigo. Até o nosso próximo encontro, a gente vai estar falando ainda sobre comunicação na atividade aérea. Grande abraço, até logo!